Paz do Senhor, queridas, amadas do Senhor. Eu sou a pastora Patrícia, para quem não conhece, que é difícil, né, não conhecer. Mas eu estou aqui nessa semana mais uma semana da Mulher de Gileade, né? E eu quero deixar uma palavra para você, guerreira, escolhida de Deus, desejada pelo Pai. Essa palavra ela fala de uma mulher e é de Esther. Mas eu não quero falar que ela foi escolhida, eu quero falar do momento que talvez ela esqueceu quem era ela. Muitas vezes nós esquecemos quem nós somos. Deus nos chamou com um propósito, Deus nos fez mulheres cheias do Espírito Santo de Deus e muitas vezes por um nervoso, pelas vontades carnais, ou muitas vezes pelas dificuldades e problemas dessa vida, das lutas, nós esquecemos quem nós somos. E jamais podemos esquecer quem nós somos, porque nosso Deus não esquece. Para que Ele nos chamou, Ele não esquece quem nós somos. Ele conhece, se Deus conhece a sua fraqueza, Ele conhece o seu deitar, o seu levantar. Ele conhece os seus sentimentos, sua personalidade. E mesmo assim Ele te escolheu e sonha com você. Então, por que você vai deixar de acreditar no seu chamado? Por que você vai deixar de acreditar que você orando, você vai mover o sobrenatural nesta terra? Por que você vai deixar de acreditar que tudo pode se dar bem, que você pode ser vitoriosa, se Deus acredita em você? Eu quero falar de Esther. Esther, ela foi escolhida como rainha, diante de várias moças que se prepararam durante 6 meses para ser escolhida por um rei. Existia uma rainha, Vasti, mas ela não deu valor para o rei Assuero. Assuero pediu para Vasti chegar diante dele e Vasti não chegou. Ela negou o pedido do rei. Aí então, o rei falou que ele ia escolher outra esposa para colocar no lugar de Vasti, para colocar no lugar de rainha. Certamente Deus tinha um propósito na vida de Esther. E depois de 6 meses, aquelas moças lindas se preparando para se encontrar com o rei, para ver quem seria a escolhida. A Bíblia fala que Esther foi mais amada, mais desejada diante de todas aquelas mulheres. Esther foi escolhida rainha. Só que Esther, ela vinha de uma família judia, o povo judeu ficou lá fora e ela foi escolhida e foi viver separado. Esther foi criada pelo seu tio Mordecai, mas se era vontade de Deus, ela foi viver naquele palácio e o povo dela ficou lá fora. Mas existia um inimigo do povo de Deus, um ministro daquele reinado que chamava Amã. Ele enganou o rei até que ele fez um decreto para que o rei assinasse, um decreto que falasse que todo aquele que não se dobrasse diante do rei seria morto. Certamente o povo de Deus não se dobrou, mas Mordecai não se dobrou diante das estátuas, diante do rei. Então foi feito o decreto, porque Amã ele enganou o rei, e foi feito um decreto para que todo aquele povo fosse exterminado. Olha isso, ó. O propósito de estar naquele lugar estava aparecendo agora. Mordecai, muito triste, parou em frente ao reinado, tirou sua roupa, colocou o pano de saco e começou a chorar e clamar. E tudo isso chegou no ouvido do rei, no ouvido da Esther. Esther procurou saber o que estava acontecendo. E quando ela foi falar com seu tio explicou tudo o que estava acontecendo. Eu vou ler com você agora, em Esther 4,
13, que diz assim: Quando recebeu a mensagem de Esther, Mordecai mandou o seguinte recado para ela: Não pense que por morar no palácio só você, entre todos os judeus, escapará da morte. Se você ficar calada numa situação como está, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém, você morrerá, e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar uma situação como esta. Esther enviou a Mordecai a seguinte resposta: Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem e orem por mim. Durante 3 dias não como nem bebo nada, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. Se eu tiver de morrer, por causa disso eu morrerei. E Mordecai foi e fez tudo o que Esther havia mandado. Naquele momento, Esther tinha pensado: como eu vou mudar o decreto do rei? O que o rei falou está falado, está ordenado. Neste momento é que eu quero que vocês prestem atenção. Ela esqueceu que existia um Deus acima daquele rei. Ela esqueceu que existia um Deus que era por ela. Ela esqueceu que ela fazia parte daquele povo que ia morrer. Ou talvez não tenha esquecido, ela desanimou, talvez, e não teve força para buscar. Não teve coragem para ir pedir ajuda para o rei, o esposo que amava tanto a ela. E interessante que aquela palavra, né, de Mordecai que está escrito: será que não foi para isso que você está aí? Fala de propósito. E Deus te fala hoje para você: qual o seu propósito? Para que eu te chamei? O que será que você desistiu de acreditar e buscar diante da minha face? O que será que fez você esquecer o quanto você é amada? O que foi que fez você fraquejar no meio do caminho? E com tudo isso, Esther lembrou: existe uma chave. Existe uma chave que nos traz a vitória, a oração, o jejum. Esther lembrou e convocou todo o povo. E o jejum e a oração trouxe coragem para ela. Esther foi diante do rei. E o rei, lógico, o rei estendeu o cetro para ela e aceitou o pedido dela. E toda aquela trama de Amã para matar os judeus caiu por terra, porque foi descoberto por o rei. Só que precisava ter a atitude de Esther. Precisava Esther lembrar quem era ela. Senão, tudo ia, esse decreto do inimigo ia acontecer sobre aquele povo, sobre toda aquela vida. Se lembre agora quem é você. O poder da oração, o poder da adoração. Quando você não consegue orar, suas lágrimas, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo intercede com você por gemidos inexprimíveis. Mas chore no braço do Pai, corra para o Senhor. Às vezes correndo para todos os lados. Mas corra para o Senhor, corra para os braços do Pai. Se lembre que um dia você esteve nos braços do Pai, Ele estendeu o cetro por você. Ainda que você esteja fraquejado, hoje o Senhor está dando a chance de você voltar ao descanso do Pai. Tem até aquele louvor que diz: uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que chorar, eu chorarei.
Se tiver que gritar, eu gritarei. Grite, chore, mas corra para os braços do Pai. Ele te espera, Ele te deseja. Há um novo tempo para a sua vida. O Senhor está te dando uma nova chance de acreditar, uma nova chance de buscar a face dEle. Oh, meu Deus, como o Senhor nos entende com nossas dificuldades. Talvez seu esposo, talvez seu patrão, talvez seus filhos não te entendam a sua dificuldade, mas o Senhor entende. Mas tem algo que Ele quer de você, a mudança das suas atitudes. Sabe, é tremendo quando você vai errar numa situação que você pode gritar, que você pode estremecer. Você vai errar e lembra quem você é, a mulher de Deus, os frutos do Espírito que deve manifestar na sua vida. Amém, querida? Se volte para o Pai, através da sua vida, uma nação inteira, assim como Esther, uma nação inteira pode mudar. Decretos do inimigo serão frustrados por causa da sua vida. Deus é contigo. Que todo peso em nome de Jesus saia da sua vida agora. Que toda acusação saia da sua vida agora em nome de Jesus. Receba vigor. Receba arrependimento. Nós estamos em tempo de arrependimento. Receba do Pai uma nova esperança, em nome de Jesus. Que o Senhor venha revelar essa palavra no seu coração. Que o Espírito Santo venha revelar, porque eu não sei, mas Ele sabe. Que Ele venha falar muito mais contigo, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, mulher guerreira, mulher de Deus. Deus te chamou assim. Amém?